Domingo, 13 de outubro. Verso para memorizar. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. João 1:1. No princípio, o Logos divino. Ouça João 1:1-5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Pergunta 1. O que João revela sobre a palavra, ou o Verbo, Jesus Cristo? O Evangelho de João começa com este pensamento extraordinário. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Essa bela frase contém uma profundidade de pensamento que mal conseguimos compreender. Primeiro, o evangelista remete à história da criação, no princípio. A palavra existia antes do início do universo. João mostra a existência eterna de Jesus. Ele acrescenta: e a palavra estava com Deus. Em João 1,18, o evangelista indica que a palavra está junto do Pai. Não importa o quanto tentemos imaginar o que isso significa. Uma coisa é certa: Jesus e o Pai estão intimamente próximos. Então o escritor diz: e a palavra era Deus. Mas como pode a palavra estar com Deus e ao mesmo tempo ser Deus? A resposta é encontrada no texto original grego. A língua grega possui artigo definido, o, a, etc., mas não artigo indefinido, uma, por exemplo. Em nosso estudo, é importante observar que o artigo definido grego indica algo específico, uma pessoa ou um objeto em particular. O texto original grego diz literalmente: a palavra estava com o Deus. Como o termo Deus tem artigo definido, ele aponta para uma pessoa específica, Deus o Pai. Isto é, a palavra estava com o Pai. Por outro lado, na frase "e a palavra era Deus", o termo Deus não contém um artigo definido, o que, nesse contexto, aponta para as características divinas. Em resumo, Jesus é Deus, não o Pai, mas o divino Filho de Deus, a segunda pessoa da divindade. O apóstolo reforça essa ideia, pois João, capítulo 1, versos 3 e 4, diz que Jesus é o Criador de todas as coisas. Tudo que antes não existia, mas que passou a existir, só teve início por meio de Jesus, o Deus Criador. Lemos em O Desejado de Todas as Nações, abre aspas, desde os dias da eternidade, Cristo era um com o Pai. Era a imagem de Deus, a imagem de sua grandeza e majestade, o resplendor da glória divina. Fecha aspas. Por que a plena divindade de Cristo é uma parte tão importante da nossa teologia? O que aconteceria se Jesus fosse um mero ser criado? Reflita por que a divindade e eternidade de Cristo são tão importantes para a nossa fé.